Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril, e a igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 17 ao 30. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhes mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e já está ali, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma, julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, uma das principais missões de Jesus era nos apresentar e nos revelar Deus como Pai, como nosso Pai. Por isso ele nos apresenta a oração do Pai Nosso. E assim, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Somos chamados a tratar ao Pai com intimidade, paizinho, como Jesus tinha essa intimidade. O fato é que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele diz ao seu apóstolo Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Quem me vê, vê o Pai. O fato é que, assim como Deus Pai, na sua divindade, gera o Filho na força do Espírito Santo, o Pai não é o Filho. Muitas vezes nós oramos ao Filho, Jesus, e o chamamos de Pai. É algo que acontece, por exemplo, numa canção cristã muito conhecida, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Ora, Jesus não é o Pai, e o Pai não é o Filho. O Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. O Filho é aquele que morre na cruz. O Filho é aquele que se torna homem, Cristo Jesus. Por isso nós o chamamos Filho de Deus e Filho do homem. Todo esse contraste aparece nessa leitura do Evangelho, aonde
nós vemos os fariseus criticando Jesus porque ele havia curado um paralítico em dia de sábado. E Jesus responde que ele dá a vida e cura no sábado e exercita, portanto, um poder que pertence a Deus. E ele chama a Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus, na verdade, estava se revelando como Deus. E, de fato, Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um só Deus, uma só substância, mas três pessoas distintas, uma comunidade de amor que gera a vida e nos traz a salvação. Mas então nós vemos estes contrastes nessa passagem do Evangelho: o Pai e o Filho, a vida e o julgamento, ouvir o Filho e crer no Pai, o Filho de Deus e o Filho do homem. Jesus, então, ele vem para nos revelar, meu irmão e minha irmã, que Deus é amor, que Deus é luz e que Deus é o nosso Pai e que nele, Jesus, nós também somos filhos de Deus. No início da Bíblia, nós temos no livro do Gênesis a famosa frase: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas o Evangelho de São João, que nós estamos lendo, ele tem um princípio ainda mais antigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meu irmão e minha irmã, o Verbo, a palavra eterna de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se torna homem em Cristo Jesus. O Filho de Deus, gerado na eternidade, não criado, consubstancial ao Pai, se torna filho do homem na força do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E para que Jesus se torna homem? É a explicação central da Bíblia, João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único. Todo aquele que nele crer terá a vida eterna, jamais vai perecer. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.